Meu nome é Clayton, eu tenho 24 anos. Eu sou artista, preto e LGBTQIA+. Eu gosto sempre de dizer isso porque minha existência é um ato político. E no Brasil, sendo um dos países que mais mata jovens pretos no mundo, eu sinto que eu tô driblando as estatísticas. Na minha família sempre foi muito valorizado o poder transformador da educação. E na minha vida isso acabou se fazendo mais presente através da arte. Minha mãe é mãe solo. Eu nunca tive nenhum contato ou conheci o meu pai. Minha mãe sempre foi o pilar da nossa casa. Ela sustentou a mim e a minha irmã mais velha com diversos trabalhos, sendo faxineira, cobradora de ônibus, auxiliar de tecelagem e artesã. E também sempre nos incentivou muito a estudar. Eu creio que porque ela teve que abrir mão desse sonho de estudar muito cedo para ajudar os meus avós em casa. E eu acho que foi aí que começou a minha paixão pela educação e pela arte. Eu acabei me tornando a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública e a segunda pessoa a ingressar numa universidade. A primeira foi minha irmã, que conseguiu uma bolsa para estudar na PUC, onde ela cursou Ciências Contábeis. E para mim, isso é resultado de um sonho. Um sonho que não começou agora comigo. Um sonho que começou com a minha mãe, começou com os meus avós, começou com os meus bisavós, começou com os meus ancestrais que sonhavam com a liberdade. Na universidade eu tenho desenvolvido diversos aspectos e adquirindo alguma experiência, tenho ido a lugares, tenho conhecido pessoas, me conectando com elas e com a história delas. E numa dessas eu fiz prova para a Orquestra de Betim. E foi lá que eu tive o prazer de conhecer o Werner, que é o nosso regente. Eu sempre vi nele um cara muito especial e muito empenhado em fazer diferença no mundo através da música. Ele sempre foi muito gentil e ele oferecia caronas para mim e para o nosso amigo Marcos, que é o flautista da orquestra. E aí eu me lembro de um dia, a gente voltando do ensaio e ele nos contando desse sonho de reger e de ter uma orquestra de formação na cidade. E aí, hoje, é muito lindo ver a determinação e o poder de mobilização que a paixão dele por esse sonho alcançou. Eu fui uma das pessoas que esteve presente desde o início e que topou na hora quando ele me falou sobre essa proposta de criar a orquestra. E eu acho que por eu não ter sido necessariamente planejado, eu aprendi a enxergar propósito na vida. E ver o propósito do Werner e o de tantas outras pessoas que me inspiram tomar forma, eu acho que acaba reverberando no meu próprio propósito. Hoje, eu enxergo a música muito mais do que como uma possibilidade de mobilidade social. Ser artista, para mim, está relacionado com transmitir uma mensagem muito maior. Algo que traz cura para diversas situações que, ao meu ver, a realidade já não consegue lidar. Eu quero sim conquistar o meu espaço. Eu quero ser capaz de viver da arte que eu faço. Mas eu também quero ser um potencializador de sonhos. Eu acredito que a arte tem esse poder. Eu acho que, de uma forma resumida, é isso. Meu nome é Hudson Dieterman Francisco Rosa, tenho 30 anos. Meu pai, os pais dele faleceram quando ele tinha 4 anos de idade, então meus tios pegaram uma família de 12 filhos para criar. Aos 4 anos de idade também, assim, eu já ficava cantando, assim, música de ópera e tal.
E eu, por ser uma criança afeminada, meus pais me colocaram na aula de futebol do bairro, assim, não deu certo. Depois me colocaram no taekwondo, aí também não deu certo. E aí eles falaram, então vamos colocar no coral, então. E aí, aos 11 anos de idade, eu entrei no coral infantil do Palácio das Artes. Acho que eu já tinha uns 17 anos. Tive depressão e eu tive que parar com os estudos, tive que parar com tudo. Fiquei um ano com depressão. Eu era uma criança obesa, fui a adolescência toda obeso também. E com esse processo de depressão, eu emagreci 55 quilos. E aí, meus pais resolveram emigrar para Portugal. Eu fui concorrer ao Conservatório Nacional de lá, vaga de flauta. Teve um problema com a minha inscrição. Aí, chegando lá, o professor perguntou se eu sabia tocar fagote. Falei que não. Se eu conhecia o instrumento, falei que mais ou menos. E ele falou assim, então vou fazer um exercício aqui de percepção musical. Vou tocar as notas no piano e você canta as notas para ver se você é afinado. Aí, ele fez esse teste. Ele gostou, falou que eu estava aprovado e me aprovou na classe de fagote. Aí na escola profissional foi meio conturbado, assim, porque eu sofria muito bullying. Primeiro por ser o único brasileiro da turma e, querendo ou não, em Portugal tem uma questão muito xenofóbica com estrangeiros e principalmente com africanos, né? Então, assim, teve uma questão que me afeta até hoje, assim, de uma professora de História da Música. Ela falou que eu tinha cometido plágio no meu trabalho. E até hoje, assim, nunca foi provado isso. E brigou comigo, enfim, me humilhou na frente da turma toda. Entretanto, os professores falavam que eu, enfim, não tinha talento. Mas o que é talento, né? O que acontece com as pessoas da periferia, elas têm dois caminhos, né? Um é criminalidade e o outro é ou você ir para uma igreja evangélica ou você estudar. Tem esses dois caminhos, né? Eu fui pro lado do estudar, porque é isso, desde criança eu coloquei isso na minha cabeça, porque meu pai me obrigou a encher laje com ele e assim, eu nunca gostei de pegar peso, nunca gostei de nada disso. Eu percebi, olha, a minha única alternativa aqui é estudar. Em vários momentos da minha vida que eu falei assim, não tem solução, o fagote estava ali, sabe? Tava ali do lado falando assim, olha, pode não ter ninguém, pode não ter nada, mas eu tô aqui. Então eu pegava o fagote e tocava. E isso, assim, liberava toda aquela angústia, toda aquela coisa, tocando. Então eu acho que sem a música, enfim, eu não consigo me enxergar sem a música. Ela é o meu motor, sabe? Então se eu não tiver ela, eu acho que eu não consigo viver. Então, eu acredito que sim. Eu acho que não só a música, né? Eu acho que a arte, de forma geral, ela é muito transformadora. Ao longo da história da humanidade, o ser humano sempre teve a necessidade de contar uma história sobre si, né? Seja uma arte rupestre, seja deixando algum registro falado que foi passando de fases em fases da humanidade. Então, e a arte, acho que ela conecta o indivíduo num aspecto muito único. É uma linguagem quase universal, ainda que totalmente individualizada, né? Como se a gente falasse uma mesma língua que pudesse ser captada, assimilada, mas interpretada individualmente. A música, né? Não em vão, todas as religiões, poderia dizer assim com muita confiança, elas têm alguma estrutura musical, né? Onde você reúne as pessoas e agrega numa mesma perspectiva, sintonia, seja um ponto de umbanda, seja um canto gregoriano, seja uma música de uma banda numa igreja neopentecostal. Então, a música, ela
do ponto de vista do humano, de agregar e colocar as pessoas numa mesma direção, é muito transformadora. E falando especificamente da Ovo, eu acredito que acho que é um movimento que permeia o tecido social, que aí a gente vai falar do outro impacto, né? Que é, enquanto eu tenho esse indivíduo tendo a possibilidade de se envolver com a música, tocar aspectos sensíveis, né, do indivíduo, dar a ele uma possibilidade de pensar a sua própria existência em outros termos. A Ovo eu vejo com essa nobreza, né, de a partir do fio condutor da música, viabilizar e dar esperança, e dando esperança para outras pessoas. Ele é um ciclo virtuoso, né, onde você praticamente resgata alguém que vai produzir uma música capaz de resgatar outras pessoas. I'm beginning to wonder whether it might be more appropriate for me to speak with passion and inspiration and provocation to the whole group, rather than just to a small group for a discussion. I mean, I like engaging in discussion. I've done a lot of big stuff. I don't need to do it. But maybe they need to be inspired or engaged and energized to look at things through a different lens, through a different perspective. But always I would bring it back to them and their own roots in the community, their own commitment to music, to classical music, to playing, to reaching in. I mean, the ovo, the egg, I could keep referring back to the importance of that, because in a way, it's at the heart of it. And those young people will all be trying to explore who the hell they are. Yeah. Identity, meaning, purpose, values. These are the things that are motivating them. And in a way, one is challenging them to be motivated and use that motivation to go beyond themselves to enable others. They want to be empowered, so do other people want to be empowered. Does that make sense?